Bom dia, gente! Começando mais um Papo de Bola Sextou! Uma sexta bem diferente, afinal as pessoas têm que ficar dentro de casa, mas podem assistir o Papo de Bola, que inclusive passa de segunda a sexta, às 8h45 da manhã, na Rede TV. É o primeiro programa da TV aberta a falar de esportes no dia, e hoje o programa tá muito bom. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Peterson Isidoro, ao vivo de Portugal, vai trazer informações sobre Jorge Jesus, sobre Cristiano Ronaldo. Também vamos falar ao vivo com o Wallace, zagueiro do Göztepe da Turquia. O campeonato foi suspenso, ele vai mostrar como está o clima por lá. E ao vivo também com o Renato Senise de Londres. Afinal, tivemos definição da Premier League. Eu dei alguns destaques, estou ao lado do André Lucena. Tem muito mais destaques no programa também, né, Andrezão? Bom dia. Muitos. Bom dia, Fefão. Bom dia a todo mundo que está aí conosco. Primeira semana sem futebol, hein, galera? E por conta disso, por conta do coronavírus, o calendário prejudicado pode mudar a fórmula de disputa do Brasileirão. Será que o fim dos pontos corridos é a solução? Muita gente já pedia isso, né? E o Jadson, hein, que foi dispensado do Corinthians pelo Thiago Nunes, deu uma cutucada no treinador. A gente pergunta pra vocês, será que ele foi injustiçado? Ele tava até pra assinar com o Curitiba, mas por enquanto tá sem time. E o Santos quer demitir por justa causa o atacante Diogo Vitor, que ficou 18 meses suspenso por uso de cocaína. Isso e muito mais no Papo de Bola de hoje, Fefão. E quem quiser participar com a gente faz o quê, André? Importantíssima a participação de todo mundo, usando a hashtag Papo de Bola lá no Twitter e também pelo nosso número de WhatsApp aqui, 011 983690556. Não se esquecendo de falar seu time do coração, sua cidade, seu estado e mandar sua mensagem pra gente. E eu quero começar o programa falando da boa ação, né, dos clubes de futebol do Brasil. Os principais times do país colocaram à disposição das autoridades toda a estrutura do centro de treinamento, do alojamento, do estádio, para ajudar no tratamento de pacientes com a Covid-19. André, quais são os clubes que tomaram essa iniciativa? Muito bacana, né, Fefão? O primeiro deles foi o Botafogo, que até gerou uma grande comoção. A gente está vendo aí o estádio Newton Santos, que foi o que o Botafogo colocou à disposição. E depois disso, vários outros clubes. O Bahia colocou também o Fazendão, que é o seu antigo centro de treinamento, que tem 3 pavilhões com salas de 28 quartos. O São Paulo ofereceu o estádio do Morumbi e os seus CTs, tanto de Cotia como da Barra Funda. O Atlético Paranaense, a Arena da Baixada e o CT do Caju também. O Corinthians disponibilizou a Arena Corinthians, o CT Joaquim Grava, também a Fazendinha, também ali no Tatuapé. Vários clubes, o Santos também disponibilizou toda a sua estrutura. Cada vez mais, acho que a tendência é essa, os clubes disponibilizarem para poder ajudar contra essa pandemia, né, Fefon? A união é muito importante, né? Se o futebol está parado, os clubes, eles têm a obrigação de ajudar de outro jeito. A Premier League obriga os clubes a fazer coisas para a comunidade. E aqui não pode ser diferente. Os clubes também têm que ajudar, né, André? Concordo. Eu também esqueci de mencionar o Náutico, que já anunciou, e isso é até antigo, viu, Fefão? Lembrando a gripe espanhola, que também foi uma pandemia que aconteceu lá para a década de 10, 20. O Palmeiras, na época, também disponibilizou o antigo Palestra Itália para abrigar os doentes. Então é uma coisa muito importante que a gente precisa disso no mundo do futebol. O Profeta Hernanes, né, jogador do São Paulo, ele deu uma declaração bem legal sobre essa pandemia do novo coronavírus. Ele tem 3 filhos na Itália, o país que registrou mais mortes nessa pandemia. Vamos ver o que ele falou sobre isso. Tenho pessoas na Itália, contato com pessoas na Itália, e meus filhos estão lá, 3 deles estão bem, tenho falado com eles diariamente. Tenho falado também com amigos, pessoas que têm um grande carinho, e eles têm me informado da situação lá, e fiquei bastante preocupado, pois a situação aqui no Brasil continua a crescer os casos ainda, continua a haver muitas pessoas na rua e encarar como os italianos estavam encarando a situação. Até eu mesmo achava que nada seria muito sério, mas é hora de a gente tomar consciência da situação. E porque se o nível chegar como chegou na Itália, o Brasil terá consequências ainda mais drásticas. Então, vamos evitar que chegue nesse mesmo nível e vamos tomar os cuidados, lavar as mãos, respeitar a distância, não compartilhar objetos, fazer tudo que estão falando por aí. E, acima de tudo, com consciência, mas com tranquilidade. Ok?
Muito legal, um recado super importante do Hernanes, né, cara? Primeiro ponto, acho que você imagina você ter 3 filhos em outro país, né? O Hernanes se separou há um tempinho, acho que foi no ano passado, até falaram que esse é um problema pessoal, atrapalhou ele dentro de campo, então a ex-esposa está lá na Itália com os 3 filhos, imagina essa situação para ele. E isso que ele falou é muito importante, para a gente não deixar aqui no Brasil chegar como aconteceu em outros países, principalmente na Itália, que é o epicentro. Então vamos se cuidar para não chegar no ponto que chegou na Itália. Até porque a Itália foi o país com maior índice de casos, né? Então, quer dizer, é assustador e é muito preocupante. E os caras não saem de lá. Os caras não saem das casas, eles ficam nas casas, eles não saem para absolutamente nada. E se sair, precisa justificar, senão toma multa, né? Toma multa, pode até ser preso, né? E é justamente, dizem que foi justamente isso que acabou disseminando o vírus, que o pessoal no começo não dava muita atenção, os próprios hospitais não estavam preparados, a Itália vacilou nesse quesito de saúde e aí acabou disseminando, então por isso eles dizem que é muito importante essa quarentena. O pessoal ficar em casa para não passar, principalmente para os avós, né, para os idosos. E o Hernanes é um jogador que já tem uma certa idade e o São Paulo pediu para que ele treinasse um pouquinho em casa, até para manter a forma física, né, para quando o campeonato retornar. Quer dizer, é um jogador que precisa ainda mais desse condicionamento físico, até pela idade, né, cara? A volta dele da China, ele acabou sendo prejudicado muito por isso, né, Fefão? Por conta do futebol que é disputado lá na China, da preparação física de lá. Quando ele voltou, geralmente todos os jogadores que voltam, aconteceu com o Jadson, com o Ralf, eles voltam um pouco abaixo fisicamente. Então ele tinha recuperado essa forma física, estava no momento no banco do Igor Gomes e agora vai ter que retomar novamente. A gente até falou ontem com o Dr. Ivan Grava do Corinthians, que ele explicou um pouquinho como é essa preparação em casa, porque é como se fosse umas férias mesmo, mas a galera precisa se cuidar. É isso aí. O técnico do Grêmio, o Renato Gaúcho, causou a maior polêmica. Ele foi flagrado jogando futevôlei na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, e neste período que a orientação é evitar aglomerações. O Renato fez protesto pedindo para o torneio ser paralisado, foi muito criticado por não seguir esse momento de isolamento. Aí não dá, né? O cara faz uma declaração dizendo para o campeonato parar, pedindo para que o campeonato parasse, que tinha que parar, e aí vai e joga futevôlei e aglomera todo mundo. Não faz o menor sentido, hein, André? Pois é, Fê, foi complicado. As fotos que a gente vê, ele tá ali com o pessoal, mas e se ele sentou nas barracas depois do futevôlei, que é o que geralmente acontece com ele, aí realmente tem essa aglomeração. O pessoal até fala, pode ir num parque, pode ir na orla da praia, apesar que várias praias já estão, várias cidades Santos aqui, várias cidades do litoral já não deixam nem mais o pessoal entrar nas praias. Então é um momento delicado e, como você disse, se ele foi o porta-voz da parada ali do Campeonato Gaúcho, enfim, do futebol no Brasil, ele poderia se precaver um pouquinho mais, né? Agora, é o seguinte, né? A gente até tá falando que na Itália, se sai de casa toma multa, aqui no Brasil também deveriam dar multa. Ele tinha que pagar uma multa pesada por ter ido na praia e por ter criado essa aglomeração de pessoas, cara. Se ele foi isso, eu acho que, assim, seria menos pior se ele foi lá, jogasse o futevôlei e fosse para casa. Como a gente disse, a gente não tem certeza se ele sentou ali nas barracas, que seria uma aglomeração. Se ele só foi lá, fez o exercício, foi embora, mais tranquilo, né, Fefon? Tem mensagem aí? O pessoal tá participando com a gente? Muitas mensagens, Fefon. Tem um Benjamin Constant, lá do interior do Amazonas, que faz fronteira com o Peru e com a Colômbia. Ele está falando que é corintiano, mas que o Thiago Nunes está levando o Corinthians para o buraco e ele quer a saída do Thiago Nunes. Daí o Ardiedilson, lá de Palmas, no Tocantins, em relação aos pontos corridos no Brasileirão, sou muito a favor. No meu ponto de vista, fica mais emocionante e os jogadores dão mais sangue pela camisa, é a opinião dele. Tem também a Maria Eduarda, que é torcedora do Palmeiras, falando que o Verdão vai ser campeão mundial esse ano. Vamos ver se vai continuar, né? Os campeonatos, a gente vai falar daqui a pouco sobre a Libertadores também. O novo campeonato mundial já foi lá pra frente, né? Já foi adiado, né? Já foi lá pra frente, né? Já era, né? E seria disputado na China no final desse ano, já naquele super mundial, né? Mas ainda não vai acontecer, Fefon. Que coisa, viu? Agora vamos falar do Ronaldinho Gaúcho, cara, que permanece preso no Paraguai. Ele está detido desde o dia 5 de março e cada dia que passa a imprensa do país revela a rotina do Ronaldinho na prisão. André, o sorridente Ronaldinho tá deprimido, cara? Pior que tá, viu, Fefon? Pelo que parece, né? Amanhã ele faz 40 anos.
vai passar o aniversário de 40 anos na prisão, lá no Paraguai. Ele está preso desde o dia 6 agora de março. Ele e o irmão Assis chegaram no dia 4, 2 dias depois já foram presos. Então o Ronaldinho vai passar o aniversário na cadeia, já passou a festa do filho, do único filho dele de 15 anos também na prisão. Só que os detentos tentam uma maneira de entretê-lo. Então eles fazem churrasco, levam comida para ele, levam presentes, bolos, os familiares também dos detentos, tudo para tentar deixar o Ronaldinho mais feliz. E também a questão do futebol, né? A gente mostrou os gols dele lá no campeonato interno dos detentos lá, ele jogando, batendo uma bolinha para dar uma descontraída. Agora, ele estava sem fazer nada na prisão e pediu para ir para marcenaria, cara. Tá fazendo uns trabalhos lá na marcenaria. Legal, brincadeira. né? Será que ele é um bom marceneiro? Olha, não sei, porque a marcenaria é uma obra de arte também, viu? Meu pai é marceneiro, eu sempre acompanhei ele desde criança, é uma obra de arte ali para você montar os móveis e tal. Acho que é uma coisa legal pro Ronaldinho mostrar que ele pode aprender coisas novas. E como informação, a Dália Lopes continua foragida, né? Inclusive, a justiça pediu a prisão dela e estão caçando ela pelo país. Né? Ontem teve mais um julgamento, né? Os advogados tentaram apresentar a defesa, como você mesmo disse, que os advogados falaram que ela estava com medo do coronavírus, por isso que não se apresentou, que tem problemas de saúde, mas a justiça decretou a prisão dela, estão na caça dela pelo país, André. Tem que fazer isso mesmo, porque ao que tudo indica, ela que é a grande cabeça de tudo isso, né? Então a gente daí com a apuração da justiça vai saber se o Assis, se o Ronaldinho caíram na dela ou se eles também estavam envolvidos, mas e ela já era procurada pela justiça, já tinha vários crimes que já estavam sendo investigados. Agora é a maior prova que ela tem culpa, é isso. Ela está foragida a não se apresentar na justiça. E o Vilmondes Lira, também foi feito um julgamento ontem, ele continua preso, foi decretado que ele continua preso. Quer dizer, se o Ronaldinho e o Assis, o irmão dele, estão presos, não tinha o menor sentido soltar o Vilmondes Lira, que foi o cara que conseguiu os passaportes falsos. Junto com ela, né? Junto com com a ela. Dália. Daí dizem que eles receberam em dinheiro vivo e tal. Tá bem complicada essa situação. E aí acho que acaba se agravando ainda mais, vai deixando mais para frente por conta dessa pandemia do coronavírus. Hoje é o primeiro dia, depois de eu saber o resultado do novo teste que eu fiz ao coronavírus, que deu negativo. Estou bem, como estava nos outros dias, mas saiu de cima de mim uma grande carga emocional. Vou continuar a fazer a quarentena, porque tenho que pensar em mim e tenho que pensar nos outros. O vírus não escolhe cores, não escolhe religião, não escolhe extrato social. Eu quero agradecer a todos os meus amigos, a todos os torcedores da nação flamenguista, a todos os meus seguidores, do fundo do coração, muito obrigado a todos. Olha, uma declaração importante, né, e realmente muito emotiva, né, Peterson? A gente não precisa falar nada, a gente só tem que assinar embaixo a palavra do Jorge Jesus, e a gente pode complementar o seguinte: a gente está vivendo aqui no epicentro do novo coronavírus. A Europa hoje é o epicentro. A Itália já superou o número de mortos da China, mesmo sendo um país infinitamente menor. Então, sem dúvida nenhuma, quem vive aqui na Europa está carregando essa carga emocional, porque a gente não sabe, a gente está exposto a qualquer momento, mesmo fazendo esse isolamento voluntário pedido pelo governo, pelas autoridades, a gente não sabe se o vizinho tem, se as pessoas que cruzam com a gente têm. Então a gente tem essa carga emocional muito pesada, viu? Então o mister aí, o Jorge Jesus, fez esse depoimento muito emotivo, muito verdadeiro. Lembrando, o Fefão e André, que hoje um dos agentes do Jorge Jesus é português, ele tem um agente português, um agente italiano. Ele está viajando nesse momento para o Rio de Janeiro. Por enquanto, os voos Lisboa-Rio, Lisboa-São Paulo estão autorizados ainda, para negociar, para fazer uma negociação para renovação, viu, Fefon? Estão falando aí algo em torno de 7 milhões de euros aí para o
pro Mister assinar por mais uma temporada aí. O problema que vai pegar é o seguinte, é que o euro está muito alto, viu? Está quase R$6 por €1, né? Então pode ser aí um entrave, viu, Fefão e André? É isso aí. Muito obrigado, Peterson. Valeu pela presença. Segunda-feira está de volta aí no Papo de Bola. Muito obrigado. Agora vamos falar do Corinthians. Eu quero que você veja o que o Jadson postou no Instagram. Ele que foi dispensado do Corinthians, né? Depois da chegada do técnico Thiago Nunes. Ele interagiu com o torcedor, né? Que tinha uma foto do Jadson, do Tite, do Renato Augusto, e o torcedor escreveu: esse trio fez história. E o Jadson respondeu: só o Thiago Nunes não viu. André, o Jadson continua bem magoado com o Thiago Nunes, hein? Continua assim como o próprio Ralf, né? A gente viu recentemente também que o Ralf deu uma entrevista se mostrando magoado com o Thiago Nunes. Eu concordo nessa questão assim, eu acho que o Thiago Nunes poderia sim não optar por continuar com o Jadson, que está com 36 anos, e o Ralf, que está com 35 no elenco, mas isso já podia ser feito lá em novembro, não esperar agora o comecinho de janeiro, na pré-temporada, para dispensar os dois. Já que o Thiago Nunes soube desde novembro que assumiria o Corinthians, ali ele já poderia ver um panorama do elenco, definir, não quero esse, já comunicar aos jogadores. Por enquanto os dois estão sem time, o Jadson até chegou a negociar com o Coritiba, mas não acertou nada, e coronavírus, com toda essa história, por enquanto tudo paralisado. Agora, isso é uma informação. Uma parte da diretoria do Corinthians não está gostando do trabalho do Thiago Nunes. E o Thiago Nunes, com certeza, pode, se o Corinthians continuar indo mal, cair. E o Mano Menezes vira uma sombra para o Thiago Nunes. Afinal, o André Sanches gosta muito do Mano Menezes e é amigo particular do Mano Menezes. E, inclusive, a contratação do Johnny Gonzalez está sendo muito criticado por parte da diretoria do Corinthians, né? Alguns diretores não gostaram da contratação do Johnny Gonzalez, e também a dispensa do Jadson também está sendo muito criticada. Tudo isso, toda essa conjunção pode fazer com que o Thiago Nunes não continue o trabalho no Corinthians? Pode sim, eu ainda acredito que o André Sanches, por conta de ele sempre manter os técnicos, ele deve manter o Thiago Nunes até o fim do ano, apesar dele ter demitido o Carille ano passado, mas aí é totalmente uma contradição, né, Fefon? O Corinthians jogava nessa filosofia de ter uma ótima defesa, não fazer muitos gols, mas foi vencedor com o Carille, por exemplo, ganhou o Brasileiro e 3 vezes o Campeonato Paulista. Aí você muda completamente a filosofia trazendo o Thiago Nunes. 2 meses de trabalho, janeiro, fevereiro, um pouquinho de março, você já vai e demite o Thiago Nunes para trazer de novo o Mano Menezes. Não estou criticando o Mano, mas também é um técnico que tem mais essa postura defensiva para depois pensar no ataque. Então você não faria essa troca? Não faria, é completamente não tem o menor nexo se o Corinthians voltar e fazer isso, voltar com o Mano Menezes nesse momento. Vamos para o Santos, né, que está buscando demitir por justa causa, atenção, o atacante Diogo Vitor. O jogador foi flagrado no doping pelo uso de cocaína, ele chegou a ficar 18 meses suspenso. André, por que o Santos não quer mais o Diogo Vitor, que tem apenas 23 anos, hein? 23 anos, o contrato dele é válido até fevereiro de 2021. Vários problemas já aconteceram com ele, né? Ele cumpriu 18 meses de suspensão por conta do uso de cocaína, foi pego no doping. O Santos ajudou bastante ele nessa recuperação, não fez essa dispensa. Só que aí acabou quando, no fim do ano passado, ele voltou a treinar no Santos B, mas chegou atrasado logo na primeira semana do retorno dele. Agora sumiu, então é difícil, né? A gente entende o lado do Santos, porque o Santos tentou ajudá-lo de todas as formas. Inclusive, no ano passado, o Sampaoli chegou no ano retrasado, quer dizer, o técnico que estava em questão, não me lembro qual, chegou a colocar ele como titular em alguns jogos, ali como meia, e agora ele mesmo acaba não se ajudando, né, Fefão? A gente sabe que alguns clubes, né, principalmente a equipe profissional, eles têm ajuda de psicólogos, né? A base deveria ter também, até para não acontecer isso com esses jogadores que estão se formando. Alguns não têm uma cabeça muito boa e talvez uma parte psicológica também na base poderia ajudar, né? Acho que você tocou no ponto exato. A gente conversa muito com o Paulo Sérgio, tetracampeão, ex-atacante da seleção brasileira, do Corinthians, do Bayern de Munique, que é nosso companheiro aqui no Papo de Bola, na Rede TV, e ele fala disso. Quando eu subi do terrão do Corinthians, eu ganhava muito pouco, não tinha todo esse prestígio
que tem hoje os jogadores. Hoje o jogador ele sobe na base mesmo, ele já ganha muito dinheiro, tem toda essa questão de redes sociais, toda essa pompa. O cara precisa ter uma cabeça muito boa, primeiro, porque ele pode não vingar. Ele pode não subir pro profissional, pode subir, ficar um pouco de tempo e não vingar como jogador. E segundo, por essa questão financeira também é muito complicado, eu concordo com você. Tendo essa ajuda psicológica já na base, a estrutura familiar é muito importante, ajudaria nesses casos. Né? É porque muitos não têm essa estrutura familiar. E o Diogo Vitor, ele pode se queimar, você acredita que ele pode se queimar com outros clubes? Quer dizer, o Santos está dispensando ele por mau comportamento. Ele vai bater nos outros clubes, todo mundo já sabe que é por causa disso que o Santos dispensou. O cara pode se queimar, né, cara? Concordo com você. Vai ser muito difícil agora ele arrumar algum time. Se arrumar, vai ser algum time muito de baixo para ele começar a se erguer e vai depender dele, né, Fefon? É isso, o Santos fez tudo para ajudar, o que tudo indica. O Santos fez tudo para ajudar ele, agora precisa ele se ajudar. E o Santos, que é um dos maiores formadores de jogadores, né? O Santos, as categorias de base do Santos, realmente sempre fez um trabalho legal na hora de levar o jogador para o time profissional, porque muitos deles se destacaram. Robinho, Diego, o Neymar, que para mim está entre os top 3. Eu sei que vocês não concordam, porque todo mundo coloca o Neymar lá embaixo, mas para mim ele está entre os top 3. Então, a base que o Santos faz é muito legal. Tem bastante mensagem aqui no programa? Bastante mensagem. O Igor de São Paulo tá bravo com o senhor, falou: o senhor vai ter que provar que o São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista. Tem também o Josinei Finardi, o Thiago do Sertão, mora em Taboão da Serra. Muitas mensagens, o Edenilson de Blumenau. Valeu a todo mundo que participou. Ó, o pessoal tá meio louco, viu? Falando de mim aí, ó. É tudo birutinha, viu? É, brincadeira. Você pega no pé dos caras, os caras te cobram aqui. Pô, também não vamos pegar no meu pé assim não, gente. Ó, infelizmente nosso tempo acabou, o Papo de Bola fica por aqui. Brigadão, André, valeu. Valeu, galera. Gente, fiquem em casa, hein? Segunda-feira estamos de volta.